Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Educando Mentes e Corações. Hoje eu quero falar sobre prioridade. Quais são as 3 prioridades, as 3 coisas mais importantes da sua vida, em ordem de prioridade, preferencialmente, e depois de pensar quais são as 3 coisas mais importantes, que no meu caso eu coloquei família, saúde e trabalho, e depois responder quais as 3 coisas que mais gastam o seu tempo, você mais usa o seu tempo, em ordem também de prioridade. Se eu definir que as minhas prioridades são X e eu tô fazendo Y, naturalmente o meu tempo não tá alimentando essa prioridade. Então isso vai gerando uma frustração inconsciente e uma insatisfação inconsciente, que depois se torna consciente e reflete até na nossa saúde. Só que viver uma vida de prioridades, naturalmente e obviamente, vai ser abdicar de algumas coisas que sim, são importantes, são legais, são interessantes, que você gosta. Então, por isso que a gente tem que saber realmente o que é prioridade. Eu defini que eles eram prioridade, que a educação deles era prioridade, que o meu tempo com eles era prioridade, que eu queria fazer um mundo diferente por meio dos meus filhos, que eu acreditava num mundo diferente, eu acredito em deixar um legado. Então, na teoria, tudo lindo. E na prática, como é que isso estava sendo? O que é que a gente precisa fazer para alimentar as nossas prioridades? Então, eu entendi que para alimentar a minha prioridade, que era educar, estar presente com os meus filhos, participar ativamente da educação deles, em todos os sentidos, presença física, presença em tempo, em quantidade, em qualidade, eu ia precisar abdicar de algumas coisas que para mim eram muito importantes, muito legais, mas que não estava dentro da minha prioridade, sendo que eu defini que era filho. Então foi aí que eu defini reduzir a minha carga de trabalho consideravelmente, deixando de lado o ego, deixando de lado status profissional, deixando de lado, passando a agenda lotada que eu tinha para vários outros nutricionistas super capacitados também e que dariam conta do recado, mas que não seria mais comigo. Então passei a reduzir a minha agenda. Tinha mais funcionárias, não tenho mais, tenho uma pessoa hoje que me ajuda. Então, por quê? Porque se eu tenho ajuda, eu pelo menos, talvez aí também, delega. Então, se eu tenho ajuda, eu falo, não, vou ali resolver isso rapidinho. Não, fica aí rapidinho com eles que eu vou ali fazer isso. Eu vou ali na academia rapidinho, eu vou ali rapidinho, eu vou fazer isso rapidinho. Aí toda hora a gente arranja alguma coisa pra ir ali rapidinho, quando a gente tem ajuda. Então, eu tive que ter algumas atitudes bruscas mesmo, como reduzir a agenda, como não ter mais muito ajudante, não ter muitas funcionárias que me ajudam a delegar as crianças. E decidi falar não para coisas que me pressionava emocionalmente. Então, eu dava um curso de oratória, eu dava palestras com certa frequência, eu era participativa, tinha uma vida social ativa, eu era muito participativa em cursos, todo curso que tinha eu ia, toda coisa que tinha eu fazia, porque eu gostava disso, não deixa de ser importante. Só que isso não estava alimentando as minhas prioridades. Por quê? Estava aumentando a minha ansiedade, estava aumentando a minha necessidade de estudo, estava aumentando a minha necessidade de querer postar, de querer compartilhar, de querer participar, estava aumentando a minha necessidade de estar sempre com amigos, não cuidando de dentro de casa, não estando no meu lar, colocando as crianças para dormir com pouca frequência. Então, tudo isso não estava alimentando. São coisas boas, são coisas excelentes, são coisas que poderiam ser a minha prioridade, só que não estava na minha lista de prioridade e estava me desgastando emocionalmente, porque eu queria sempre mais. Aceitei esse papel que eu escolhi viver, de voltar mais para casa, de olhar mais para os meus filhos, estar mais disponível na educação, quando tem que corrigir, quando tem que impor limites, quando tem que educar, quando tem que ensinar uma habilidade humana, para tratar de sustentabilidade, para tratar de ética, para fazer as atividades de casa, da escola, sem os deveres de casa, né, que eu chamo de atividade, sem estresse, não tendo atividades extras curriculares para estar sempre correndo, sempre vamos, escova o dente, corre tudo. Não, eu escolhi nada, vamos ter uma vida, ficar em casa, a gente vai andar de bike, a gente vai catar o lixo na rua, a gente vai fazer atividade da escola, a gente vai hoje cozinhar, tô desenvolvendo agora esse hábito que não é nem um pouco prático e comum para mim. Então, trazendo essa essência de que tô com eles, é com eles que eu quero estar. E quando passa,
a estar mais aberto para si, conectado consigo, com o ambiente, com a atmosfera, com as necessidades das crianças. A gente passa a ter tempo de olhar para a carinha de cada um deles e ver o que está acontecendo. A gente passa a ter condições, tempo e disponibilidade para ajudar aquela criança a sair daquela birra que ela está sofrendo, daquele sentimento que ela está se sentindo sufocada, sem pressa para acabar, porque não tem ninguém me esperando, não tem expectativa nenhuma de ninguém, porque eu escolhi estar disponível naquele momento para eles. Então a prioridade é muito importante, Se você escolheu ter filho, se você sempre falou que a paixão da minha vida é filho, meu sonho é ser mãe, eu sempre quis, eu amo, eu não sei o quê. Se pra você é prioridade, sempre foi um sonho ser mãe, um sonho casar, então com o que você está gastando o seu tempo que você não está usufruindo, agradecendo e participando ativamente desse sonho que foi realizado? Você é mãe, você é pai, você é casada provavelmente, enfim, se for, mas com o que você está gastando o seu tempo que não é na realização e na edificação desse sonho que você sempre teve? Uma vez que você optou de fato ser mãe, uma vez que você escolheu trazer essa essência da maternidade para dentro da sua casa, que você assuma isso, que você viva dentro dessas prioridades, porque muito provavelmente qualquer pessoa que te pergunte qual é a sua prioridade, a coisa mais importante da sua vida, provavelmente você vai responder seus filhos. Você está vivendo essa prioridade? De fato, eles estão sendo tratados como prioridade? Eles estão sendo terceirizados? Eles estão sendo negligenciados? Eles estão mais tempo fora do que dentro? Eles estão compartilhando os desafios deles com outras pessoas que não é você? Outras pessoas sabem mais da vida dele do que você? Onde que está você? Onde está você nessa maternidade? Cadê a sua prioridade? Então a gente tem que começar a perguntar com o que a gente está gastando o nosso tempo? O que está tão importante no nosso tempo que não está tendo tempo da gente estar com nossos filhos, que a gente está sempre correndo, sempre. Aí o tempinho que resta depois da escola tem que ser rápido porque você quer fazer outras coisas, você quer dormir, ou já está perto da hora deles dormirem, eles fazem 200 atividades. E aí dessas 200 atividades já chega em casa correndo, aí come correndo, põe pijama correndo, escova o dente correndo, já põe para dormir. E o tempo com essa criança? Como eu ter tempo, como eu ter mais paciência, como eu cuidar mais das crianças, como educar, como ele me respeitar, como ele obedecer. Quando você começar a se fazer esses questionamentos, começa a perguntar como eu estou alimentando minha prioridade. Porque para educar, para estar disponível, para ter um relacionamento, é preciso ter tempo. E a gente arruma tempo para tudo que é prioridade. Dentro da sua realidade, o que você pode dizer não para dizer sim para a prioridade, que são seus filhos, que eu acredito que você tenha respondido filhos. Então, se eles é a prioridade, a maior parte do tempo dedicado é para eles, é para a educação deles, é para a disponibilidade deles. Então, eu não deixo de cuidar de mim, eu não deixo de olhar para mim, eu não deixo de fazer o que eu gosto. E esse não é o convite não é se anular. Até porque a criança ela precisa ver que você também tem sonhos e coisas importantes, que ela não é o centro do mundo. Então, a mentalidade não é de abdicar tudo e dar tchau e só cuidar disso. E sim, você organizar melhor o seu tempo e olhar o que está gastando o seu tempo, que está tirando você, roubando você da prioridade que você mesmo definiu. Eu acredito muito que criar filhos, ter filhos, não é só como ter uma empresa, ou como ter um negócio, ou como ter um livro, ou como ter uma profissão. Isso gera frutos, isso gera consequências. Ter um filho gera emoção, ter um filho gera legado, ter um filho gera escolhas. Então, se você optou por ser mãe, pai, mãe, mas falando mais de mãe, porque meu público maior é feminino, mas sintam-se incluídos, pais, por favor. Enfim, mas falando, uma vez que você escolheu a maternidade e a paternidade, é que você tem é uma dádiva, é um presente muito grande, é algo muito grande e que tem consequências e que tem um legado e que tem um amanhã. Então, que sejamos bem responsáveis com as nossas escolhas ao ter um filho. Porque para ter filho, a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter presença, e isso requer tempo e viver dentro das prioridades. Viver dentro das prioridades é outro nível de saúde, porque a frustração, a amargura, a culpa,
tudo isso gera muitas consequências que a gente deposita na comida, a gente deposita na falta de movimento, a gente deposita com muitos pesos emocionais que vão gerando muitas doenças, impactando muito na nossa saúde física. Então, por experiência de vida, experiência no consultório, levando essa essência das prioridades para o meu público do consultório, aqueles que escolhem com esforço, porque não é fácil, é um processo, não é só aqui eu falar esses minutos para vocês, né? Tudo por trás dessas escolhas teve um processo de aceitação, um processo de decisão, um processo de abdicação, um processo de não, um processo de escolha. Então, as pessoas que eu trabalho, e eu uma delas, que opto viver dentro das prioridades, o nível de saúde física e emocional é outro. Porque você para de se cansar com o que não precisa, você passa a usar o seu tempo de forma madura, de forma responsável, de forma consciente, você passa a ter um olhar para si, para o outro, então tem todo esse cuidado, você tem tempo para cuidar de você tem tempo para usufruir da vida, que é uma dádiva, então faz toda a diferença. E o meu convite é esse, é que você veja quais são as suas prioridades e o que você mais gasta o seu tempo. E se você vê que não está congruente, que não está batendo, que estratégias que você vai tomar para o que você gasta o seu tempo hoje se alinhem com o que você definiu como prioridade, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima aula, o próximo vídeo, o próximo encontro.